Jair Bolsonaro perdeu força na reta final da campanha presidencial no Brasil, mas continua a liderar as sondagens. A diferença para o candidato do PT diminuiu em relação a uma semana. O último inquérito dá 56% das intenções de voto a Bolsonaro e 44% ao adversário do PT, Fernando Haddad. Há uma semana, o candidato da direita tinha 59% e Haddad conseguia 41%. Amanhã os brasileiros são chamados às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais. Uma das maiores preocupações dos eleitores brasileiros são os problemas da segurança. Só no ano passado, os crimes violentos fizeram mais de 60 mil mortos. Os brasileiros estão cansados do atual sistema e pedem mudanças. É uma fachada de arte deco icónica que simboliza também um Rio de Janeiro longe dos turistas. A Central do Brasil, que já foi igualmente nome de filme. Pela Central do Brasil, a principal estação de comboios do Rio, passam diariamente 600 mil cariocas. No Rio é quase que uma roleta russa. Por exemplo, no momento em que nós estamos aqui, pode ser que alguém tenha sido assaltado. A senhora já foi assaltada? Já foi assaltada por 4 vezes. Você vê que tem muitos cariocas vivendo com muito pouco, né? Não tem dinheiro para poder se alimentar, muita dificuldade, né? Graças a Deus eu consegui manter o meu emprego. Em período eleitoral, passam por aqui os anseios de um povo castigado. Aqui cruzam-se as vidas de grande parte dos moradores das zonas pobres da região metropolitana do Rio, que tem 12 milhões de habitantes, mais do que Portugal inteiro. Olha, o Rio de Janeiro continua sendo uma cidade maravilhosa, porém, a violência está muito grande, né? Tomara que o próximo governo que entre tenha pulso firme, não tenha medo e combata o crime com rigidez. Falta de emprego, a educação, a violência, né, que você já deve ter, tá sabendo, isso são as grandes dificuldades. O baixo salário também. Os que passam aqui na Central do Brasil são passageiros pobres, trabalhadores, 97% das classes C e D, que encaram assim estas eleições. PT nunca mais, votei 3 vezes para não votar nunca mais. Votou 3 vezes no PT? 2 vezes com Lula e 1 com Dilma. E agora era incapaz de votar no PT? Não voto mais não, decepção, pô. Decepção. Bolsa nada na cabeça. Eu acho que é uma grande possibilidade de mudança, sim. Claro que nós não confiamos no homem, eu confio em Deus. Mas eu creio que pelo Bolsonaro pensar de uma maneira correta, eu creio que alguma coisa vai mudar. Posso saber em quem vai votar? É no Bolsonaro. Por quê? O que é que ele representa? PT, não quero mais PT, muito roubo. O senhor não vota no Bolsonaro, vota contra o PT, é isso? Voto contra o PT, eu não quero mais saber de PT. E neste país, onde a violência é um drama, um país onde o ano passado morreram mais de 60 mil pessoas de forma violenta, sobretudo pobres e negros. Os anseios das pessoas que vivem neste Brasil real, onde a segurança é a maior preocupação, porque estas pessoas convivem com o drama diário de sair de casa sem saber se vão voltar. Luís Baila e André Veloso, a RTP, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas acusam a justiça brasileira de censura e de favorecer Jair Bolsonaro. A maioria dos que protestaram em frente ao tribunal eram estudantes e professores. Manifestaram-se no Rio de Janeiro contra a decisão de forçar as universidades a retirar propaganda eleitoral. Em todo o país, várias instituições de ensino superior público foram alvo de fiscalização depois de denúncias sobre alegada campanha eleitoral irregular. Nos últimos dias, Jair Bolsonaro tentou moderar o discurso para recuperar o eleitorado que perdeu nas sondagens. Em conferência de imprensa, garantiu que se for eleito não vai estar contra os homossexuais, o Brasil não vai sair do Acordo de Paris, nem vai fechar a fronteira com a Venezuela. A reportagem é do correspondente Luís Baila. Há vários dias que Bolsonaro não enfrentava os jornalistas numa conferência de imprensa. Aconteceu agora. E foi frente aos jornalistas que 2 mestres de jiu-jitsu entregaram a Bolsonaro um cinturão preto. Ele vai receber uma faixa preta, é uma faixa preta que simboliza a sua fibra de guerreiro,
e homem valente. O elogio às qualidades do candidato de extrema-direita, que em relação ao ambiente deixou uma garantia. Não sai, fica na cor de país. Já sobre a descida nas sondagens, Bolsonaro diz que não está preocupado e referiu ainda que foi vítima de um atentado para o matar. E foi um atentado, sim, não foi um ato isolado. Até pela forma, segundo os médicos disseram, que a facada foi desferida. Não foi uma facada que ele bateu e puxou a faca, ele bateu e rodou. O objetivo era matar. Segundo os médicos, cada 100 pessoas que levam uma facada como essa, apenas uma sobrevive. Bolsonaro garantiu ainda que, caso seja eleito, o Brasil não vai fechar a fronteira com a Venezuela. Já em relação ao que dizem dele, fora do Brasil, Bolsonaro compara-se a Trump. Trump sofreu nos Estados Unidos, aqui é a mesma coisa. Não me conhecem. Não me conhecem. E são contaminados por alguns setores da mídia aqui do Brasil, que me tratam com muito preconceito. Bolsonaro deixou ainda um recado para a comunidade gay. O Estado não tem nada a ver com a opção sexual de quem quer que seja, ponto final. Aqui deve ter algum homossexual. O que eu tenho contra vocês? Nada. A minha luta é contra o material escolar. Não interessa se é homo ou se é hétero. Para criancinha a partir de 6 anos de idade. Quem trata de sexo é o papai e a mamãe, ponto final. No que toca a uma manifestação gay que está prevista a acontecer em frente à casa do candidato no próximo domingo, esta foi a reação de Bolsonaro. Você pode ir lá, com certeza você vai fazer sucesso. Entretanto, na última sondagem divulgada aqui no Brasil, numa amostra com mais de 9.000 eleitores, voltou a baixar a votação em Jair Bolsonaro. Neste momento, a diferença do candidato de extrema-direita para Fernando Haddad é de 12 pontos percentuais. Luís Baile, André Veloso, a RTP, no Rio de Janeiro. A população da cidade onde Lula da Silva fundou o PT, nos anos 80, diz estar cansada da corrupção. Os eleitores olham com desconfiança para o candidato Fernando Haddad. O casal Alexandre e Keila trabalham juntos nesta barbearia. Cansados de tanta corrupção, esperam que no próximo domingo o futuro presidente mude o país. Eu espero realmente que a história do meu país mude. Eu espero realmente que toda a situação que nós estamos vivendo, que toda a pobreza, toda a miséria realmente caia e que nós conseguimos levantar todo o nosso país. Eu espero que realmente eles cumpram o que estavam falando, né? Porque não adianta você só falar e não cumprir nada que você está falando, né? Não adianta, né? Os dois são moradores de São Bernardo do Campo, cidade onde o ex-presidente Lula deu início ao sindicalismo e ao PT, o Partido dos Trabalhadores, no início dos anos 80. Só que isso não é garantia de conseguir mais votos. A dona Isilda, moradora há 50 anos, vai apostar em uma renovação. Para ela, Bolsonaro seria a melhor solução. E a gente sabe que o Haddad, ele está com o Lula e quem vai mandar é o Lula, né? Com certeza, né? É o Lula. Agora, você tem um presidente na cadeia, é só o Brasil, meu. É só o Brasil. No primeiro turno para a disputa presidencial, o candidato Fernando Haddad do PT teve menos de 24% dos votos dos eleitores da cidade, enquanto o candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, venceu em quase todas as zonas eleitorais e teve a maioria com 46%. Mas as opiniões se dividem. Eu conheço pessoas muito pobres que de tanto ver falar mal do PT, começam a acreditar que o PT é o Satanás e que o outro seria uma solução. E, na verdade, eles estão sendo enganados, porque não se faz milagre. Foi aqui no Sindicato dos Metalúrgicos que a história do PT teve início. Por muitos anos, o partido ganhou força por defender causas trabalhistas, as classes mais pobres. Só que, com o passar dos anos, casos de corrupção envolvendo o partido esfriaram a relação com o eleitor, colocando em dúvida a confiança. Tanto que, há 3 dias das eleições, o candidato petista continua atrás nas intenções de voto. A vontade de um país mais igualitário e sem corrupção está acima de qualquer bandeira política, inclusive aquela que, por muitos anos, comandou a cidade. Eduardo Campos e Nilo Moraes, a RTP em São Paulo.